TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui na cidade de Cachoeira, hoje aproveitando o encontro dos presbíteros que está acontecendo na cidade, para a gente poder aqui conversar com o irmão lá de Curitiba, né? Veio aí voando nas asas aí do Senhor para vir até aqui poder participar desse encontro nesse momento. Está aqui o irmão Rogério. Tudo bom, irmão Rogério? Tudo bem, tudo jóia. Que benção! Irmão Rogério, vamos aproveitar aqui, né? O que está acontecendo lá por Curitiba, no Paraná? Temos aí Rio Grande do Sul, subimos, tem Santa Catarina e tem Paraná. O Senhor é avançando para todo o Brasil e quem sabe, se não para toda a América Latina, para o mundo todo poder conhecer mais desse evangelho de libertação das garras do inimigo. Está aí a possibilidade que a gente tem, através do Senhor Jesus Cristo, de conhecer a salvação do pecado. Ai, que maravilha! Irmão Rogério, nós temos aí esse material, está aqui atrás da gente, esse painel maravilhoso do Pão de Judá, uma TV web 24 horas à nossa disposição, com programações variadas, né? O pessoal lá de Curitiba gosta da internet, gosta de ler, ou gosta mais de ouvir? Como é que o pessoal, tu sente assim que o povo lá que está congregando gosta mais de receber o Senhor, Rogério? Olha, acho que o pessoal lá gosta bastante assim de escutar. Né? Acho que a gente é meio igual o pessoal do Rio Grande do Sul aí, que não gosta muito de ler, né? Não gosta assim muito de ficar em cima. Mas lógico que em todos os lugares temos exceções, né? Uhum. E a gente vê assim que o áudio, né, o em vídeo, né, é algo assim que realmente impacta muito as pessoas, né? Porque é algo que penetra assim com mais facilidade, com mais força, né? Mas tem aqueles irmãos assim que gostam, né, de estudar, né, que tem aquela dedicação e gostam assim de se aprofundar um pouco mais nos materiais também e gostam de ler também, né? Mas eu, particularmente, assim, eu sou mais pro áudio, né? Porque daí, como eu acabo viajando muito, né, eu gosto muito de ficar escutando, porque eu consigo me concentrar. Né? Ler já não é meu forte, porque eu leio lá algumas páginas e não consigo ir muito para frente, né? Mas escutar, porque daí você está fazendo as coisas e ao mesmo tempo tá escutando. Então, eu comecei a prestar atenção, assim, que se eu me dedicar, porque eu consigo fazer as coisas, principalmente quando estou viajando, eu foco na ministração, né? E daí passa o sono, passa a canseira, o Senhor ali vai ministrando e vai falando, e eu tenho tentado cada vez mais me focar assim realmente, né? Porque daí você fica ali com o ouvido aberto para o Espírito ali e o Senhor vai trazendo muitas coisas que precisam acontecer, que precisam ser reveladas, né? Ao meu coração, né? Para que eu também possa entender os planos e a vontade do Senhor, né? Então, assim, eu particularmente sou mais do áudio, assim, né? Do vídeo e tal. Que beleza. O irmão é casado, tem 2 filhos, né? E a gente sabe que a gente poder ter uma boa convivência com todos os outros filhos de Deus, a gente precisa também, né, começar a curar primeiro a gente, para depois a gente conseguir, desse processo de cura, poder começar a expressar o Senhor, que é o amor. Né? E a função de marido e de pai, a gente tem aí pelos estudos de esposa e modelação, pelos estudos de padrão de vida, para saber que a gente tem que liberar o amor. E liberar o amor cheio do pecado é complicado. E aí tem aí esses materiais que são a cura interior. E eu sei que nós estávamos aqui compartilhando um pouquinho, né, Rogério? Sei que a cura é um material aí que foi bom para ti e impactou a tua vida. Sim, esse material de cura interior assim, é algo assim, muito profundo, né? Para todos aqueles que querem começar, né, a entender um pouquinho o plano, a restauração de Deus, né, para a sua vida, precisa escutar esses materiais que são aqueles materiais básicos, né? Até digo assim, não é só o cura interior, né? Temos aí semi-escola de libertação, né, de consagração, né, renovação da mente, né, e tem mais alguns outros materiais, mas esses assim eu acho que são
todo mundo deve escutar e deve assim ruminar muito sobre esses materiais, que eles são aquele material que vai dar muita base, estrutura, né, para o ser humano. Ainda mais nós, né, que muitas vezes eu já vim, né, de uma outra denominação e né, depois fui conhecendo o Senhor Jesus assim com mais realidade. Se a gente não passar por esses materiais, a gente vai ficar faltando algo e a gente não vai entender, não vai compreender o fluir da vida, o fluir do rio, né? Porque a gente não vai entender como que Deus quer ministrar, como é que Deus quer agir dentro do nosso coração, né? Como é que Deus quer realmente fazer assim com que a gente venha ter paz, né? Mansidão, né? E aqueles materiais básicos, eles vão dando uma estrutura, um entendimento, uma compreensão, né? E é muito interessante, assim, porque eu creio assim que todos, né? A gente de repente recebe lá o CD lá de cura interior, ou o livro, e a gente faz aquilo lá, né? A gente escuta, a gente lê, mas aquilo a primeira vez assim não é algo assim muito profundo, né? Até porque a gente já não tem muito entendimento, né? É tudo muito uma novidade e aquilo parece que não retém muito, né? Lá no espírito fica tudo, né? Mas na carne, na mente, a gente não consegue administrar aquelas situações. E é interessante sempre que depois que eu assumi o presbitério, então tem alguns grupos familiares que a gente começa a discipular os irmãos, né? E eu sempre aconselho, não, vamos fazer o cura interior, né? E a gente faz assim um discipulado que a gente vai escutando metade da ministração cada vez, né? Que a gente se encontra. Mas aquilo é algo assim muito poderoso, assim que vai transformando e vai trazendo realidade para aqueles irmãos. Mas na verdade quem sai mais abençoado sou eu, né? Porque eu estou vendo ali, eu estou tendo que ruminar novamente, né? Eu estou tendo que escutar e cada vez que eu escuto, né, uma ministração nova, eu falo, nossa, não lembrava disso, né? E eu creio assim que se nós formos hoje escutar novamente, e eu creio que a igreja precisa assim, né, tá sempre em continuidade dos materiais, não é escutar uma vez, né? A gente precisa escutar muito porque é um alimento que a gente vai precisar muito para a nossa vida, né? Porque ali tem coisas que hoje eu escuto e eu falo, nossa, mas é bem isso que eu estou vivendo, né? É bem isso que eu estava precisando escutar, né? Naqueles materiais que a gente fala simples, né? É cura interior, né? De repente você já está até cansado de ouvir. Mas ali que está Satanás já está enganando a gente, né? Porque a gente fala assim, de repente eu como presbítero ou outro irmão que já está 5, 10 anos na vida da igreja e fala assim, mas eu já não preciso mais disso. Mas é ali que a gente se engana, porque a gente precisa muito não é das coisas grandes e poderosas, é das coisas simples que nos fazem a gente ser mansos e humildes de coração, né? Porque uma coisa que me pega muito assim é porque quando a gente vai discipular alguém, quando a gente vai num grupo, a gente tem que descer muito. Né? A gente tem que falar assim, puxa vida, eu não sou nada, só sou um vaso, né? O Senhor quer me usar aqui, né? E agora eu preciso, né, deixar Cristo fluir para que eu não fique falando um monte de coisa que não precisa, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu falo um monte de bobagem, né? Falo, mas talvez não é aquilo que Deus quer, né? Porque às vezes Deus só precisa dar uma direção no coração daquela pessoa que está com aquele problema, que está com as dificuldades, com os conflitos, né? Aqueles mais básicos, assim, porque ele não conseguiu se desvencilhar daquilo, né? E a pessoa ela só precisa uma direção ali do Espírito, né? E às vezes a gente, né, quer ser assim, mostrar que a gente é importante, que a gente tem conhecimento, né, que a gente tem assim muita maturidade, né, para não ficar feio, né? A gente dá uma enganada assim, né? Mas na verdade o Espírito ali ele está vendo, ele sonda o nosso coração e não tem como fugir, né, dessa realidade. Então eu digo assim que esse material do cura interior, né, é algo assim que me impacta muito, né, porque é um material excelente, né, que vai realmente mesma coisa, pega a tua mente assim, abre e começa agora a lidar com todos aqueles aspectos, né, das grandes tribulações que o homem tem e começa ali a trabalhar, né, lá no coração daquela pessoa e começa a dar entendimento e daí a gente não sabe a realidade espiritual, né, porque a semente entra dentro do nosso coração. Só que quando ela começa a crescer, e né, assim, germinar e se fortalecer dentro de nós, aquilo começa a romper com coisas dentro de nós, porque começa a crescer uma árvore do Senhor dentro de nós, né? E ela começa a se tornar forte, vai crescendo, e a gente não entende esse processo, porque a gente não vê, né? Porque é algo interno. E o cura interior, assim, é uma semente tão forte, né? Porque eu vejo, assim, muitos irmãos, às vezes, passaram pela vida da igreja, mas não se aprofundaram nos materiais, né? E esses irmãos não estão mais na vida da igreja, né?
Daí a gente tem que ser, né, pedir sabedoria para o Senhor, assim, o Senhor dá um entendimento por que essas pessoas não ficaram, né? Mas eles não queriam o Cristo, né? Eles estavam tendo dificuldade de ter a comunhão com Cristo, né? Porque todo aquele que tem a experiência com Cristo, ele não larga, né? Porque aquilo é muito real, muito profundo dentro dele, né? O Senhor começa a escrever lá, né, novamente lá dentro do teu coração, né, reescrever tua vida, né? E na verdade aquela pessoa ela vai se firmar muito no Senhor. Ela vai ter luta, vai ter as tribulações, as perseguições, mas ela não vai largar Cristo, né? Irmão Rogério, tu falou dessa questão também do orgulho, né? Que às vezes a gente quer, pelo orgulho a gente fala bastante. Mas também tem aqueles casos que pelo orgulho a gente entra num processo de timidez e não quer falar muito. Eu acredito que você, como liderança, provavelmente deve enfrentar o mesmo problema que muitos líderes enfrentam por aí, né? O que vocês acharam da administração? Foi ótima. Então sobe aqui no púlpito, dá o teu testemunho para os irmãos. Aí, opa, aí já alguém quer vir? Alguém, por favor? E não veio ninguém, né? E é um processo também que entra a cura interior, né? Para abater essa timidez, esse orgulho que não deixa a gente se expor um pouquinho, porque intimamente a gente sabe a sujeira que está lá dentro, né? A gente sabe, se eu vou lá em cima, vai todo mundo ver a sujeira que está aqui dentro, e eu ainda não fiz um processo de cura. Também é um outro lado que precisa a cura interior, irmão Rogério. É verdade. Eu até nesses últimos dias, assim, é interessante assim, que o Senhor, depois de tanto tempo, né, na vida da igreja, e mesmo já como presbitério, assim, e o Senhor nessas últimas semanas tem me falado muitas coisas que eu preciso arrumar, né? Ele começou a me mostrar umas coisas assim de mim que eu achava, não, mas isso daí eu não tenho, né? A questão da rejeição, né? Eu achava, não, tudo bem que eu talvez tenha um pouquinho, né? Mas a gente não acredita que é bastante. Às vezes, quando o Senhor começa a mostrar o bicho que está lá dentro, né? A gente começa a ficar meio assim, decepcionado, né? Com a gente fala, nossa, mas isso daí ainda está dentro de nós, né? Uma outra coisa, assim, que o Senhor tem me mostrado sobre a avareza, né? Eu achava, não é que eu sou avarento, é que eu quero cuidar bem, poupar, né? Mas... na verdade, o Senhor me mostrava que não é bem essa a intenção, né? Assim, a gente tem a vontade, né? Tem ali o desejo de agradar o Senhor, mas às vezes a gente também erra no outro lado, né? Então, o Senhor, eu creio assim que o Senhor precisa trabalhar muito no meu coração. Falar, né, ao público, assim, sempre nunca foi uma coisa fácil para mim, né? Eu vejo assim que é a mão do Senhor, né? Porque quando a gente está na frente do público, das pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então eu sempre evito, né? Se der para ficar por detrás assim das câmeras é melhor do que na frente, né? Mas eu creio assim que o Senhor ao longo do tempo vai trabalhando, né? Por isso que eu digo, a cura interior é algo assim, né, que vai trabalhando internamente dentro de nós, porque assim, a gente olha, né, o aspecto, o que eu preciso fazer para o Senhor. Se eu fazer para o Senhor, né, me põe numa enrascada para o meu velho homem, que ele não gosta daquilo, né? Eu preciso aceitar. Eu preciso crer que o Senhor tem ali aquele momento de me quebrar também, né? Mesmo que eu não goste, mas o Senhor está fazendo aquele arranjo para trabalhar no meu coração, né? Então, até esse momento aqui, né, da gente gravar aqui, né, a gente sempre tenta dar uma fugidinha, mas quando você vai para o Senhor, daí o Senhor fala, não, vai lá, meu filho, faz, né? Cumpre, né, com aquilo que precisa, né? Então, a gente é quebrado, né? A gente precisa passar por esse processo de restauração. E a gente só vai passar quando a gente tiver as experiências. Então, conhecer é uma coisa, mas ter as experiências, né, você já passa um nível acima, né? E você começa a ter assim escutar Deus, né? E ver Deus agir, né? Mas você também tem que se colocar na posição, né? Porque como rejeição, se eu fugir sempre, né? Como é que eu vou descobrir aquilo que Deus tem guardado para mim? Né? Porque Satanás está me enganando, né? Então Deus tem tantas coisas escondidas que eu ainda não consegui desfrutar dessas coisas, né? Porque o Senhor fala assim que, né, como é que diz aquele versículo, irmão? Nem olhos viram, nem ouvidos, né, ouviram aquilo que eu tenho guardado, né? Mas olha só, a gente bem que põe uma coisa legal, porque a gente fala do versículo e aparece aqui na tela. Olha, já aparece aqui para o pessoal poder desfrutar do versículo. Então a gente vê assim que esse versículo pega, né? Se a gente vê assim que Deus tem tantas coisas guardadas para os seus filhos, né? E a gente não tem desfrutado dessas coisas maravilhosas,
né? Eu vejo hoje assim, eu falo, nossa, mas por que eu perdi tanto tempo com coisas, né, do mundo, com coisas da vida, né, natural, sendo que Deus tinha coisas proporcionadas para mim, coisas insondáveis, né? E essa quebra dentro do nosso coração, às vezes são coisas pequenas que Deus te leva num outro lugar lá e vai ter que te usar naquele lugar. Você fala assim, nossa, mas é ruim demais daí, né? Mas não, mas lá para dentro do nosso coração o Senhor está ali trabalhando, né? Está ajeitando, está organizando, está mudando a nossa mente, tirando ali daquelas coisas escondidas, né? Que Satanás fica ali por detrás, forçando a gente a ser um jeito de pessoa. Mas Jesus, né, quer fazer com que a gente seja do jeito dele. Né? Quando a gente olha lá Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê assim, né, a imagem do Cristo, né? Ele tinha um jeito de ser Cristo, né? E a gente tem que aprender, porque a gente foi formado à imagem e à semelhança de Cristo, né? Então, se eu estou muito diferente disso, eu preciso, né, buscar muito a palavra do Senhor, os materiais que nos auxiliam, que nos ajudam, para que Cristo venha conseguir trabalhar dentro do nosso coração. Que benção. E aí tá o material Cura Interior. Fica a dica aqui do primeiro bloco aqui do irmão Rogério para você. Nós vamos fazer um intervalinho, voltamos já já. De bem com o pão.